agora a gente vai dar sequência e eu vou chamar duas pessoas, né, extremamente importantes aqui nessa escola para poder compor a mesa e irão falar para a gente, tá? Vou chamar a professora Aldrina, primeiro. Aldrina Cândido, ela está conosco desde 2002, né? 2002, né, Aldrina? 2001, eu me atrapalhando. A Aldrina está com a gente desde 2001 na escola. Uma coisa importante que a Haroldo falou, que eu gosto também de lembrar, o nome da escola é Buch, porque o antigo proprietário da escola é Carlos Alberto Buch Mali, tá? Então, assim, a gente tem que agradecer muito e estar sempre, assim, felizes de ter participado, de ter vivido essa etapa com ele, a esposa dele, Cleia Buch, e a antiga diretora do Cineide. Então, isso é importante. A Aldrina, ela é enfermeira, é especialista em formação pedagógica na área de saúde, mestre em gerontologia e doutoranda em educação. Então, a Aldrina hoje vai ter, assim, a gente vai ter o prazer de ouvi-la, né, falar um pouco com a gente. E vamos chamar também agora Fabrício Santana Lacerda, esqueci o nome, vai lá, Fabrício, desculpa, Fabrício. Fabrício, ele tem uma história também muito boa aqui com a gente, muito legal. Fabrício é ex-aluno da escola, não digo quando, né, Fabrício? Não digo quando. Então, Fabrício, ele é técnico em enfermagem, tá? Ele é diretor regional do Sindicato da Bahia, ele é licenciado pleno em filosofia. Então, Fabrício vai ter, assim, se dispôs a estar aqui com a gente, né, falando realmente desse dia, um tema muito legal. Vocês sabem o quanto a gente fala, a gente reflete sobre a ética, sobre o respeito, sobre a nossa profissão, sobre nós como seres humanos. Então, assim, foi isso que me fez a pensar, e assim, foi muito rápido, né, tudo muito rápido, a gente pensar esse tema, e eu agradeço muito a disponibilidade de toda a equipe, né, da escola que está aqui junto conosco, e dos professores aqui presentes, que vão estar, a partir de agora, contemplando, refletindo e falando um pouquinho da experiência deles para nos ajudar nesse processo de crescimento e reflexão. Tudo bem? Vou chamar o Fabrício, tá? Ele vai iniciar com a gente, então essa primeira fala vai ser dele, aí ele vai falar um pouquinho conosco, depois a professora Aldrina, aí depois a professora Aldrina, ela vai falar, só enquanto se organiza aqui, né, professora Aldrina. Depois a gente vai ter um tempinho aberto para questionamentos, né, caso vocês queiram fazer algum questionamento. E ao final a gente encerra rapidinho, alguma coisa tranquila, a gente tem uns brindes, pouquinhos, né, só para poder formalizar esse momento, tá? Aí a gente, né, alguns brindes são poucos, mas a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Para esse momento, para iniciar, a gente vai fazer esse momento assim, vai ser bem legal para a gente, tá? É uma satisfação, mais do que uma satisfação, é um orgulho estar hoje à frente de uma fala, partilhando algumas discussões, alguns pensamentos, oriundo desse colégio, né, desse espaço formativo, onde eu tenho um enorme prazer de ter sido aluno e hoje retornar como uma espécie de colaborador para o crescimento meu e de todos vocês. Assim eu espero, né? Não vou dizer o tempo que eu tenho, que passei aqui, porque senão a mulher vai querer me separar, dizer que eu sou velho. Mas já faz algumas décadas, né? Eu entrei aqui no colégio antes da virada do milênio e com muito orgulho eu passei por aqui. Conversando com o Val, nosso tal de base, a gente discutindo sobre a formação humana, aí eu provoquei Val a discutirmos um pouquinho sobre os valores éticos e falarmos um pouco de ética fora dos manuais, fora do código ético, que é diferente da ética filosófica. Minha trajetória, eu passei de auxiliar técnico, de técnico a filósofo, de filósofo a diretor sindical e continuo como técnico, com muito orgulho. Não, hoje eu trabalho no hospital de base também, há 12 anos eu sou concursado pelo governo do estado.
Meu curso de filosofia eu fiz na UESB, e de lá para cá eu venho devolvendo um pouco à comunidade aquilo que ela me deu, na oportunidade de ter exercido um papel importante dentro daquela instituição. Então, vamos começar, sem mais delongas, e eu gostaria de pedir um pouquinho a paciência de vocês. Eu sei que o tempo é exíguo, o retorno para casa é complicado muitas vezes, horário de ônibus, trabalho, etc. e tal, mas a riqueza do que vai ser comunicado aqui e o que nós temos a aprender juntos, eu acho que vale a pena esse sacrifíciozinho a mais, tá bom? Eu gostaria também, já que Val anunciou que poderia haver um debate no final, de vocês ficarem atentos para anotar algumas coisas, porque, se tratando de filosofia, é um termo técnico muito rebuscado. Eu tentei ao máximo clarear as ideias, né? Mas às vezes pode surgir algumas dúvidas, porque são termos muito parecidos com o que a gente usa no dia a dia, mas não tem o mesmo sentido. Então, assim, para que fique mais rico, eu acho que a gente pode anotar alguma coisa, eu acho que o pensamento de Aldrina é o mesmo, para a gente depois ter uma qualidade melhor nas questões e não fiquem acanhados, viu? Em perguntar, agora é hora de desconstrução para construir, tá bom? Então, vamos lá. A concepção ética da amizade. Então, o termo central, o tema central é como conceber uma ética baseando-se na amizade. A amizade é uma concepção ética? Primeira questão é essa, para ir pensando aí, viu? O que motivou a temática, acabei adiantando, foi exatamente isso. Nas nossas inquietações, Val, também preocupada assim como eu, vai para o purgatório esse aí. Val tinha a preocupação de como nós não nos instrumentalizarmos a ponto de esquecermos que somos humanos dentro de uma atividade que é, por princípio, humana. O técnico em enfermagem. Então, nós não vamos lidar com máquinas, vamos lidar com pessoas. E as máquinas são o meio para chegarmos ou atendermos a elas. Perfeito? Então, o que motivou a temática é eu não me mecanizar no meu interior a ponto de esquecer que eu sou gente e que vou trabalhar com gente. Essa é a nossa inquietação, né, Val? Então, as inquietações e as provocações acerca do problema filosófico da eticidade da amizade, tanto no âmbito do trabalho e também no âmbito cotidiano comum. Porque eu não posso me tornar uma pessoa ética apenas para trabalhar. Ou eu não posso ir trabalhar sem, ao menos, ter uma clareza de que eu preciso me tornar uma pessoa ética. É bom a gente esclarecer que ninguém é ético. Nós nos tornamos éticos mediante uma atividade ética. É uma atividade, tá bom? Ética. Poderíamos dizer que compreendemos o conceito de ética, consoante Aristóteles, como a ciência da virtude, ou excelência, que tem por finalidade, e finalidade em grego significa telos. Telos é uma espécie de caminho, onde eu chego a um ponto final. Então, telos é finalidade. E essa finalidade, a finalidade da ética, é servir à ciência política. E esta produzir o bem comum. Então, a ética tem por finalidade, segundo Aristóteles, servir à ciência política. E a ciência política tem por finalidade produzir o bem comum. Então, todos nós somos seres políticos, segundo Aristóteles,
E esse ser político promove, tem por finalidade produzir o bem comum. Então, eu tenho que me questionar. Eu, como técnico em enfermagem, produzo o bem comum a partir da política ética da qual eu me propus a exercer? Questionamento. Quando e como acontece a amizade? Quando eu vi esse tema pela primeira vez, eu achei assim estranho, dentro da academia, você falar em amizade, né? Me chamou a atenção esse tema e eu fui pesquisar. A amizade parece algo pueril, parece algo infantil, parece algo dos meus meios afetivos mais próximos, fora de um âmbito profissional, fora de um âmbito até ético. Mas nós vamos ver aqui que não. A amizade é na relação que a amizade acontece. Então, quando é que ela acontece? Na relação que ela acontece. Aristóteles diz que todas as espécies de relações ou associações, como as familiares, são como partes da comunidade política. Então, a gente percebe que é na relação que a amizade acontece, e a amizade, por ser uma constitutiva da ética, ela está presente em todas as relações, de uma forma ou de outra. Fiz uma citaçãozinha um pouco longa, mas é para a gente tentar esclarecer o máximo. Nem todas as coisas são amadas, mas somente aquelas que merecem ser amadas. E estas são o que é bom, ou agradável, ou útil, parece, que o útil é aquilo de que resulta em algum bem ou prazer, de tal forma que somente o bom e o agradável merecem ser amados como fins. O que será que as pessoas amam? Aquilo que é realmente bom ou aquilo que é bom para elas? Como vocês estão vendo, é uma citação do próprio Aristóteles, não é minha, mas graças a Deus, em que ele questiona já as interpessoalidades, as relações interpessoais. Então, ele põe em 3 níveis, e nós vamos ver mais à frente, os tipos de amizade. O útil, o prazeroso e, por fim, a amizade perfeita. Nós vamos ver logo adiante. A amizade boa é a que impõe ao homem, por natureza de si, uma ação nobilitante. Só aqui já dava caldo para uns 360 dias. Porque primeiro a gente tem que ter a compreensão do que é ação. E depois o que é nobilitante. Então, se eu tenho uma ação, essa ação deve ser refletida, discernida, deliberada, escolhida, e por assim escolhida, ela tende a ser nobilitante, porque a escolha passa pela reflexão. Tudo que é decidido sem escolha é qualquer outra coisa menos escolha. Então, quando você veio fazer o curso técnico em enfermagem, talvez você não escolheu. Talvez você desejou, talvez você cedeu, talvez você estava ansioso para entrar no mercado de trabalho, mas talvez você não tenha escolhido. Escolha parte da deliberação, do discernimento, da reflexão daquilo que é desejado. Ok? Ao traduzirmos o termo filosofia, como Haroldo colocou mais cedo aqui, por amor, amizade, à razão ou ao conhecimento, ou seja, se eu consigo traduzir filosofia, né, quer dizer filo, amor, amizade,
eu trago por razão ou conhecimento, passamos a entender o lugar que a amizade ocupa na concepção da ética aristotélica. E isso nos possibilita compreender a amizade enquanto categoria ética. Na frente fica mais explícito. Filo significa, traduzindo para o latim, né, amizade ou amor. Então, eu tenho zoofilia, pedofilia, todas as filias você traz por amizade, pertença, querer, chegar próximo. Caracteriza-se por emoção ou sentimento, não se coloca numa perspectiva egoísta ou em um hedonismo exacerbado e, por isso, preso aos seus próprios interesses, mas sim em uma atitude em que a reciprocidade e a gratuidade devem estar predominantemente presentes nas relações interpessoais, nas relações nas quais há uma disposição ao amor. Então, aqui a gente já vai percebendo que a amizade não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão dada assim. É porque na contemporaneidade a gente relativiza também os conceitos e a gente acaba colocando todos na mesma ordem semântica. Mas não é isso que Aristóteles está mostrando para a gente aqui, né? Em relação à Sofia, conhecimento ou razão, que entendemos como a manifestação justa da amizade ou do amor. Aristóteles afirma que a origem da ação, causa eficiente, né, e não a final, é a escolha. E a origem da escolha está no desejo e no raciocínio dirigido a algum fim. É por isso que a escolha não pode existir sem a razão e o pensamento ou sem uma disposição moral, pois as boas ações não podem existir sem uma combinação de pensamento e caráter. Aí é que está o pulo do gato. Qual o pensamento que eu tenho quando eu estudo algum manual de enfermagem? O manual de enfermagem tem por qual finalidade? Me instruir a cuidar do outro? Me capacitar a cuidar do outro? Esse é um pensamento técnico. Mas antes de ser um pensamento técnico, deve haver uma disposição moral para isso. Podemos entender disposição moral aqui como virtude, excelência ou virtude. E essa excelência ou essa virtude, ela acontece de duas formas. Existem duas formas de virtude que são nucleares, são centrais. É a virtude ética e a virtude dianoética. Começou a complicar. Mas não é porque fora do nosso cotidiano realmente é mais assim. Mas a virtude ética é aquela que nasce do hábito. Ou seja, eu me acostumo em casa com os ensinamentos dos meus pais. Olha, não pode bater no irmão. Olha, devolva o que é seu. Costumes, hábitos. Levanto todo dia às 6 da manhã. São hábitos. Mas essa ética que Aristóteles fala é a ética do caráter, da moral. Então, ela tem algumas especificidades, como o discernimento, a temperança, a coragem, a ação nobre, são elementos dessa virtude ética. E as dianoéticas é a virtude do ensinamento. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos adquirindo, e aí é adquirir mesmo, uma virtude dianoética. Então, se a mãe chegar em casa, fez o que hoje, meu filho? Eu aprendi uma virtude dianoética, professor. Mãe, eu fui lá receber um ensinamento. Porque isso é importante, gente. A gente separar o que é ética, moral, caráter, hábito, e dianoética, ensinamento, para não confundir as duas coisas.
são formas de amizade. A amizade pelo prazer ou pela utilidade. Isso tem causado muito problema dentro das unidades hospitalares e nos ambientes de forma geral. Por quê? Porque, como eu disse, a gente costuma usar termos técnicos com semânticas iguais para termos diferentes. Então, por exemplo, se eu chego e falo, olha, eu vou fazer uma laqueadura, você vai entender que vai haver um rompimento de uma trompa, uma ligação e assim por diante. Eu não posso chamar de laqueadura uma exoftalmia. São coisas distintas. Então, na questão da amizade, a gente tem a indução de confundir os termos. Então, a amizade pelo prazer ou pela utilidade. Pô, quer dizer que ele só pode ser meu amigo, ela só pode ser minha amiga, eu só posso ter uma relação de amizade se for pela utilidade? Não parece uma coisa assim falsinha? Não, eu sou amigo do útil, né? Eu sou amigo porque me proporciona prazer. É uma forma de amizade. Quando eu digo utilidade, vou usar um exemplo bem cotidiano, bem prático. Exemplo. Val vende conhecimento. E eu preciso adquirir conhecimento. Então, eu compro conhecimento de Val. Ela foi útil para mim. Então, ela é minha amiga, enquanto ela foi útil para mim. E a minha relação de amizade para com Val é uma relação de utilidade. Então, quando você chega na unidade hospitalar, quando você chega no seu campo de estágio, quando você se relaciona com seus professores, também há uma relação de utilidade. Eu sou útil para a enfermeira, que é minha chefe imediata, porque ela precisa do meu serviço naquele momento que, hierarquicamente, eu sou subordinado a ela. E é meu dever cumprir com aquele determinado procedimento. Simples assim. Ponto final. Não porque ela é bonitinha, altinha, gordinha, magrinha, riquinha, fortinha, né? Não por isso. Simplesmente porque eu tenho uma relação de amizade, de utilidade para com ela. Gente, talvez a gente não perceba o quanto isso atrapalha no dia a dia, dentro das unidades, mas atrapalha, causa muito problema. Porque a tendência de confundir a empatia, a simpatia com a utilidade é uma linha muito próxima, é uma linha muito fininha, muito tênue. Então, a gente sabendo disso, qual é o meu papel, qual a relação que eu tenho com aquela outra pessoa, isso psicologicamente é um conforto e do ponto de vista das rotinas é um desembaraço. Tá bom? E o prazer é também muito interessante. Por quê? O que é prazeroso é porque é algum bem. E se é algum bem, participa de uma finalidade. Porque eu não posso fazer nada com finalidade que venha a ser um mal. Exemplo. Eu vou comer uma pipoca já pensando em me engasgar? A finalidade de comer a pipoca é para engasgar? Não. Então, a mesma coisa. Se eu tenho um prazer, eu tenho um prazer em vista de um bem. Qual é o bem? Aí nós podemos discutir, mas é um bem. Se for do paciente, é a restabelecimento da sua saúde. É isso? Se eu estou cumprindo a carga horária, eu tenho que ter prazer em cumprir a minha carga horária, porque isso é justo, e sendo justo, é amistoso, que também causa um bem. Certo? Então, isso é prazer e utilidade. Ficou claro, gente? Tranquilo? Está todo mundo já cochilando aí, não? Não, né? Então, isso é bom. Outro probleminha, a amizade pelo interesse. Oh, gostei. Ótimo. Adoro. Então, percebam que a amizade... Tem uma luzinha aqui, tem? Não, né? A amizade é pelo interesse e não por
interesse. Tem diferença? Tem. Por quê? Por interesse, poderia se denotar o interesseiro, a falciane, o falciano, né? Não, só me procura, tá, quando precisa, tá. Não, é pelo interesse de. Exemplo, há um mercador, fornecedor de insumos hospitalares. Ele tem um material específico. E eu só o encontro periodicamente. Obviamente, eu só vou procurá-lo periodicamente. É amizade pelo interesse. Então, se alguém do setor X procura você no setor Y, ele não vai vir porque você colocou um batonzinho rosa, mas sim porque tem um interesse naquilo que você produz ou que você executa. Simples assim. Então, se um colega, um professor, uma professora lhe solicita por algo que você tem como servir de alguma maneira, é pelo interesse de. Então, não há um juízo de valor moral aí. Então, daqui a gente pode sair dizendo assim, olha, não vou mais me chatear com ninguém que me procura pelo interesse. Porque ele me procura pelo interesse de algo, de um bem. E se eu posso oferecer esse bem, então eu estou sendo amigo daquela pessoa pelo interesse e não por interesse. Isso dá um conforto psicológico gigante dentro das unidades hospitalares e desalinha algumas confusões que a gente faz mediante o que a mídia coloca, o que o Instagram coloca, essas frases de efeito colocam, né? Porque os termos têm que ser pensados, têm que ser mastigados, mitigados, para a gente entender e, com isso, a gente levar para a nossa vida. Porque o Instagram é tudo muito lindo, maravilhoso, mas é a vida daquela pessoa que está ganhando dinheiro com aquilo. E a minha vida real, cotidiana, é a minha vida. Então, eu tenho que ter consciência disso. Tá? E, por fim, a amizade perfeita. Essa é o luxo. Essa aí é o famoso filé mignon, que não é da Free. Então, a amizade perfeita, Aristóteles diz que é uma amizade de reciprocidade, de mim para com você e você para comigo, irrestrita, não há restrições. E para que isso aconteça, eu preciso de tempo, intimidade e disposição. E como eu chego nisso? Na amizade perfeita. Eu posso chegar pela utilidade? Posso. É um caminho. Posso chegar pelo prazer? Posso. É um outro caminho. Entendamos isso como níveis, numa escalada, ó, degrau a degrau, e não como antagonista, algo que se contrapõe à outra. Não. Todas essas formas de amizade, todas essas excelências moral, ela está em nós. Faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. O que nós precisamos é ordená-las e ter a clareza do momento em que elas aparecem e como eu administro isso no meu dia a dia. Então, a amizade perfeita, ela não se coloca numa postura egoísta, ela não usa o hedonismo. Hedonismo é um termo usado como um prazer, uma felicidade efêmera, rápida, forte, mas que logo ela passa. Então, o contrário de hedonismo seria perene, consistente, firme, salutar, né? Então, a amizade perfeita, ela é constituída mediante o tempo, intimidade, reciprocidade irrestrita e, mais importante, os dois têm que querer. Tem que partir de ambos
os caráteres. Então, assim, se você é bom e eu sou bom, a tendência é que tenhamos uma amizade perfeita. Se eu sou malzinho e você é bonzinho, ainda não chegamos lá, mas podemos. Se podemos, então podemos também trabalhar juntos. Podemos estar nos mesmos ambientes juntos. Podemos, inclusive, dividir as mesmas atividades juntos. Porque eu entendo que você ainda não está disposto, não faço juízo de valor, você ainda não tem uma disposição para a amizade perfeita. Talvez você ainda esteja no campo da amizade por utilidade ou pelo prazer. Percebe? Então, assim, quando a gente encontra pessoas assim que estão há tantos anos, né, juntos, caminhando, né, a gente percebe que já há um nível elevado dessa amizade perfeita. Estamos chegando lá. E Aristóteles faz algumas distinções, que nós não vamos falar aqui, porque é muita coisa. Mas eu acho que pulou alguns aí, viu? Acho que pulou alguns slides, mas tudo bem. Eu perguntaria, quem sou eu? Não é retórica, não, viu? É para você se questionar mesmo. E quem são os meus amigos, né? Quem são? Quem são as pessoas que me cercam? O que é amizade? O que é o ato de ser amigo? Eu diria que é o ato a que se propõe a potência da amizade. Eu e os meus amigos é o ato a que se propõe a potência da amizade. Aristóteles diz que tudo é ato, é potência e ato. Como eu explico isso de maneira tranquila? Uma semente, ela tem todas as características genéticas de uma árvore adulta até envelhecer, até morrer. Não é isso em biologia que a gente aprende? Tem lá como vai ser os frutos, como se não vai ser, se está tortinha, se não é tortinha, tem tudo lá. Isso é potência, não é ato ainda físico ali, concreto. Então, a potência é essa perspectiva, mas que já existe, e o ato já é a existência, é a finalidade alcançada. Então, o ato é a imanência, ou seja, sou eu ali já concretizado. Então, eu saio de potência para ato. Então, o ato a que se propõe a potência da amizade. Então, o que se propõe a potência da amizade? Que eu chegue na amizade perfeita. Para chegar na amizade perfeita, eu preciso ter disposição, que é uma motivação interna, interior, para que eu seja um amigo perfeito. E essa disposição é uma característica da nossa razão, que Aristóteles nos diz que é uma disposição da alma, e alma do latim traduzido é psique, é razão. Ele diz que essa disposição vem para nos auxiliar a conhecer e exercer a virtude moral. Tudo isso, gente, tá dentro da gente. O que nós precisamos é exercitar. Como é que eu exercito isso? Duas coisas fundamentais que a gente precisa sair daqui assim, ciente. Tudo é escolha, mas nem tudo é escolha. Tudo é desejo, mas nem tudo é desejo. Tudo é paixão, mas nem tudo é paixão. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que quer dizer com isso? Eu sabia que você ia dizer isso. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que nos aprofundar nos conhecimentos. Temos que nos aprofundar nos conceitos.
Eu não posso, o médico não pode pedir à enfermeira e ao técnico uma pinça de Bacalhau e ele vir lá com um afastador. Então, eu não posso chamar todo mundo de amigo ou de amiga sem eu antes saber que disposição é essa, que está dentro de mim. Porque senão as relações ficam frágeis, ficam superficiais. E na superficialidade, a superficialidade não combina com o técnico em enfermagem. Lá, nada é superficial. De uma pressão que você está aferindo de um paciente, de um sinal que você está vendo ali na pele dele, de uma expressão facial de medo, nada é superficial. Estamos lidando com pessoas. E as pessoas trazem uma história. As pessoas trazem a família delas. As pessoas têm as suas acepções religiosas e morais ali no hospital. Têm as suas inseguranças. Então, assim, que profissional, já que estamos falando de profissional, que profissional eu vou ser para esse mercado de trabalho? Aquele que está compondo mais uma vaga, porque foi fácil arrumar? Que profissional eu vou ser para aquela família que perdeu ali um ente querido, sofreu um acidente? Eu vou ser um profissional que estou impregnado e me constituindo como um sujeito ético? Ou sou aquele profissional desleixado, pura e simplesmente agindo por interesse do retorno financeiro? Que profissional é esse? Qual é, agora em Aristóteles, a finalidade que eu estou transformando de potência em ato ao me formar como técnico em enfermagem e começar a atuar com o público? Qual é a finalidade? É apenas um trampolim para fazer academia depois? É simplesmente ganhar o dinheiro para me sustentar? Qual é a finalidade? Então, assim, como o Haroldo falou anteriormente, a gente hoje vem de uma cultura muito rápida, ligeira, passageira, efêmera, e a gente acaba não nos questionando acerca de que eu estou fazendo aquilo. Então, eu não me coloco, eu não sou mais, o outro não é mais o espelho de mim mesmo. Então, na ética, a gente aprende uma coisa muito séria e importante. O outro não sou eu olhando no espelho. Ele não sou eu, ele é ele. O outro é o primeiro tu. O outro, você, é o primeiro tu. Que alguns ainda chamam para o mandamento do amor, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E isso é irrestrito. Não há recompensa. Por isso que Aristóteles fala da gratuidade. Não é trabalhar de graça, mas gratuidade é você não esperar uma recompensa pelo ato que é justo que você faça. Então, agir com justeza é exatamente você exercer aquilo que é da sua obrigação dentro de uma disposição ética para que o outro atinja a finalidade dele, que o outro é o seu paciente, que é ser bem assistido. Seja para morrer, seja para ficar com sequelas, seja para sair andando e voltar para o seio da sua família. O mais importante é não simplesmente o que você faz, mas como você faz. Como eu me coloco perante as pessoas, como eu acolho essas pessoas, como eu represento a unidade que eu trabalho, como eu represento e honro aos ensinamentos que os meus professores me deram, tudo aquilo que eu adquiri da comunidade, como é que as pessoas vão me ver? Você é um estandarte ali para elas. Chega o enfermeiro, não tem que correr. Chega o técnico, não tem que correr, chegou o dragão. Não. Rapaz, graças a Deus que você chegou. É assim que você tem que ser. Graças a Deus que você chegou.
Que bom que você está aqui. E essa postura ética, que envolve os valores éticos e não princípios, como os manuais colocam, é de suma importância, porque faz parte do nosso cotidiano interior. Se eu não interiorizar os valores éticos da ação nobre, da temperança, da amabilidade, da nobreza, da magnanimidade, eu sou uma pessoa magnânima, eu ofereço aquilo de melhor que eu posso para outra pessoa. Se eu não internalizar isso no meu dia a dia, nos meus pensamentos, já estou encerrando, nos meus pensamentos, para que isso reflita da minha face, sem eu precisar dizer uma palavra, é um exercício cotidiano, é um exercício diário. E aí você vai fazer sem esforço. Não vai precisar pensar, poxa, agora eu estou sendo ético, peraí. Não. É algo que naturalmente você vai exercer sem precisar pensar, que vai vir de uma disposição da alma, uma disposição da sua razão. Então, as emoções, que são parte que nos constitui, devem ser administradas pela nossa razão. Então, cuidemos da nossa razão para trabalharmos melhor as nossas emoções. Tá bom? Então, espero... É um tema complexo, tem muitas nuances, muitos termos técnicos que muitas vezes não estamos habituados. Espero ter sido o mais claro possível e também aguardo as questões no final, tá bom? Muito obrigado. Palavra. Obrigada, Fabrício. Ó, tá vendo? São temas que para os meninos não estão tão distantes, não, viu? Eles conseguem refletir, conseguem pensar muito bem sobre isso. Não, estão todos acordadinhos aí, ó, atentos. Porque são coisas boas, né, para nos fazer refletir em um ambiente diferente. Ouvir tudo isso, às vezes, em sala de aula é um ponto, mas quando a gente ouve assim, dá outra nuance, né? Agora, a nossa amiga e professora Aldrina, vem falar um pouquinho para a gente. Boa noite, para começar. Quero primeiro cumprimentar, nosso diretor já não se encontra aqui, mas a nossa coordenadora, Val. Também cumprimentar o digno colega que se explanou aqui anteriormente, parabéns pela brilhante explanação. A professora Val, né, companheira de guerra nessa luta, né, para formar novos profissionais. Fico muito feliz de tê-la aqui também, ao meu lado, e os nossos queridos funcionários que também estão aqui apoiando esse projeto, esse evento, e, claro, a vocês que estão aqui hoje à noite prestigiando este momento e participando disso aqui. Também aqueles que estão nos acompanhando, né, pela transmissão, e uma boa noite para todos. Eu me sinto muito feliz de poder participar desse momento e compartilhar um pouquinho de fazer, na verdade, algumas reflexões, como já começou a ser feito aqui com o nosso colega. E acho super relevante porque nós precisamos muito de momentos assim na nossa profissão, para a gente repensar um pouco a nossa prática, repensar um pouco desde esse nosso lugar de formação, a gente já começar a pensar como queremos ser, como iremos agir, que postura vamos assumir. Acho que esses são os pontos relevantes que a gente tem que se questionar, e é uma construção nossa. É algo que você não vai ver realmente nos manuais, nos livros da enfermagem, nos artigos, se você for buscar na internet para ler. Não são construções que nós vamos fazendo dentro de nós. E esses momentos nos ajudam a fazer isso aí. A temática aqui é um pouco difícil, né? A gente falar de reconhecimento social da enfermagem e valorização do trabalho em enfermagem.
um pouco difícil, mas a gente vai tentar. Vamos tentar aqui refletir um pouquinho. E antes de continuar, eu quero parabenizar os técnicos em enfermagem. Amanhã é o dia 20, dia do técnico em enfermagem, então aproveitar para parabenizar e desde já parabenizar vocês, estudantes que irão, aqueles que ainda não são técnicos, né, porque aqui também temos técnicos já, mas aqueles que irão em breve assumir, né, de fato e de direito essa posição dentro da categoria da enfermagem. Então, desde já, parabéns por estar aqui e por estar nesse processo de formação. E nosso tema, então, vai se referir a alguns aspectos aqui que a gente vai questionar, a gente vai refletir. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre reconhecimento. É até um pouco complicado falar do conceito da palavra agora do lado do filósofo, né? Fica um pouco difícil. Mas eu sou ousada, eu vou arriscar, né? Quando a gente fala de reconhecimento, a gente pensa logo assim, de olhar para alguém e saber quem ela é. De olhar para algo e saber o que é. Isso num conceito mais simples, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente fala de reconhecimento, quando se fala, por exemplo, de um grupo profissional, de uma categoria profissional, isso é um pouco mais. É um pouco mais que simplesmente eu saber o que é e saber para que é. Vai um pouco além. Opa, voltando aqui. Slide do dia 20 de maio. Parabéns do dia do técnico. Eu até esqueci dessa parte. Quando a gente fala do reconhecimento, a gente está falando principalmente de uma atribuição de valor positivo a alguma coisa. E essa questão de atribuição de um valor positivo entre os membros de uma sociedade é um tanto quanto complicada. Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos analisar aqui no nosso evento, né, que engloba uma parcela desse grupo, vamos dizer desse grupo que é a enfermagem, e se eu falar, por exemplo, que eu valorizo vocês enquanto alunos, e vocês me valorizam enquanto professor, seria nesse ponto que a gente encontraria um reconhecimento social. No entanto, a gente se questiona muitas vezes em relação à enfermagem, e aqui eu vou fazer perguntas que serão retóricas, uma pergunta que será retórica, na verdade. Nós, enquanto enfermagem, valorizamos a sociedade? A sociedade nos valoriza enquanto enfermagem? Era retórica, mas eu vi alguns olhares e algumas cabeças balançando. Então, o que a gente percebe? É que em alguns momentos existe uma negativa disso, mas a gente precisa de, vamos dizer que um princípio para que esse reconhecimento social aconteça, que é eu reconhecer o valor do outro, mas o outro também precisa se ver reconhecido e respeitado por mim. Eu preciso ter essa relação recíproca para que exista algum tipo de reconhecimento. E quando há uma negativa do reconhecimento social, a gente vê consequências disso, a gente vê impactos disso. E um deles é, por exemplo, o desrespeito aos indivíduos. Esse é um dos motivos, das coisas que acontecem, um dos impactos que acontecem. E quando a gente fala isso, a gente tem que pensar na via de mão dupla. Se eu respeito a sociedade, eu não posso desrespeitar o indivíduo de que eu cuido. E se eu quero que os outros me respeitem, eu tenho que dar, na verdade, isso a essa sociedade para que eu também tenha. Então, é uma via de mão dupla. Tem que haver reciprocidade. E outra coisa que pode ocorrer quando há negativa do reconhecimento é a violação da integridade física. Pode ocorrer maus tratos, pode ocorrer agressões. São coisas que podem acontecer quando você não tem um reconhecimento. A questão do reconhecimento social, por exemplo, pode levar a isso. A gente vê, às vezes, até noticiários em relação à enfermagem, né, de situações que acontecem nesse sentido.
Outra coisa que acontece é ofensa à honra e à dignidade, quando não há reconhecimento social. E também pode ocorrer privação de direitos. Essa é uma das coisas que a gente também identifica, inclusive, em relação a nós enquanto categoria profissional. Quando existe um reconhecimento social, aí a gente vai para a ideia do valor positivo, é a questão do valor positivo. E essa questão do valor positivo vai ter outros impactos, como, por exemplo, o ganho de prestígio, já que existe um reconhecimento social, existe valor positivo em relação àquilo ali, tem ganho de prestígio. E tem também oportunidades. Agora, por exemplo, a gente pode avaliar nesse contexto que a gente viveu da pandemia, como houve uma maior visibilidade da nossa categoria profissional. Foram reportagens, foram muitas informações passadas em relação à nossa categoria, e isso, inclusive, nos trouxe uma grande oportunidade, que foi utilizada de maneira, digamos que oportuna, para a gente conquistar alguma coisa. Não foi ainda, não é exatamente o que nós queremos em termos de reconhecimento, mas a gente teve uma conquista. Por menor que ela seja, ou nem sei se ela é tão pequena assim, diante de toda a história que a gente tem, do tempo que a gente tem de enfermagem no país. Então, às vezes, esse reconhecimento ele acaba trazendo oportunidades. E aí, o que eu quero dizer em relação a isso é que, com base nisso que a gente está falando, a gente pode dizer que, voltando para aquela questão do reconhecimento social, que para a gente ter a confiança da sociedade, para que a sociedade valorize aquilo que a gente faz, quando a gente fala realmente de um grupo, desse grupo profissional, a gente pode pensar, inclusive, que isso pode ser gerenciado por nós a partir da enfermagem. Que a gente pode também trabalhar para construir uma imagem positiva da enfermagem. É algo que nós podemos fazer para que esse reconhecimento social, a gente comece a construir, ou, digamos, continuemos a construir essa reciprocidade em relação à sociedade. E a gente adquira, consiga melhorar, ou construir de maneira mais específica esse reconhecimento social. E aí, eu vou mencionar aqui 2 aspectos que eu considero como primordiais para que a gente consiga melhorar essa questão. Primeiro deles, para a gente construir uma imagem social positiva, a gente precisa, em primeiro lugar, parar de utilizar, por exemplo, a nossa história profissional como uma justificativa para a maneira como a gente é visto pela sociedade. Eu sei que essa visão da sociedade ela tem uma construção fundamentada na nossa história cultural, que sofre influências de fatores sociais, de fatores econômicos, tem muitos aspectos que interferem. E é justificado? É uma justificativa, sim. Mas, à medida que a gente exterioriza isso muitas vezes, a gente meio que dá vazão, a gente dá mais argumento para as pessoas, quando a gente utiliza muito essa ideia. E me entendam, eu não estou aqui negando a história da enfermagem. A gente tem uma história difícil, sim, a gente tem uma profissão que é predominantemente feminina, e a gente sabe que isso na sociedade não tem tanta valorização assim. Você pode olhar, por exemplo, para a categoria dos professores. É uma categoria profissional que também foi de origem fundamentalmente feminina. E é uma categoria que também sofre com a questão do reconhecimento social. E, além disso, a gente ainda tem outros aspectos que interferem aí, além dessa questão. Tem a questão, por exemplo, de permear uma ideia de submissão, que nós somos submissos aos outros membros da equipe, que a gente está lá especificamente para cumprir ordens. Fica parecendo que você não é capaz de pensar e de analisar o que você vai fazer. A gente cumpre, sim. A gente cumpre o quê? A gente cumpre uma prescrição, a gente cumpre a prescrição médica, a gente cumpre a prescrição de enfermagem. Existe uma relação de hierarquia, como foi citado aqui anteriormente, existe, mas hierarquia é diferente
de você olhar para o outro como submisso. A palavra submissão, ela é uma palavra bastante pesada, né? Então, essa é um fardo que a enfermagem também carrega, né? Um peso que a enfermagem carrega. Além disso, aquela ideia de que a enfermagem ela é vocacionada e que ela é um trabalho caritativo, né? Fica parecendo que a gente não merece, de fato, ter um salário justo, né? Receber pelo que a gente faz, porque dá sempre a ideia de que é um trabalho de caridade. Então, isso existe dentro de um conceito histórico, mas se a gente ficar reproduzindo isso o tempo inteiro e a gente não deixar isso um pouquinho de lado, para a gente avançar, a gente não vai conseguir avançar. E às vezes a gente fica muito batendo nessa tecla, não vai melhorar nunca mesmo não, porque também, né, a enfermagem é assim, foi sempre assim, é sempre assim, a síndrome do Gabriela, né? Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Né? Não tem como mudar, não vai mudar. Vai, pode mudar. Nós somos o presente da enfermagem. E a partir de nós, as mudanças acontecem. Quem diria que antes de findar-se esse ano, a gente teria um piso salarial em vias de aprovação? Quem diria? Então, assim, tá quase lá, né? Assim, falta um empurrão, uma coisinha assim, tá batendo na porta. Mas estamos batendo na porta. Se a gente não tivesse feito nada, não estava nem batendo na porta. Então, às vezes, a gente precisa olhar, sim, para essa história, para o passado, para a gente entender, compreender o que aconteceu, saber por que as coisas são assim hoje, mas a gente precisa também avançar, a gente precisa ir adiante um pouco. Então, não fiquemos utilizando isso, que às vezes se torna até uma muleta, né? Você, realmente é assim mesmo, porque a enfermagem é assim, a enfermagem é desse jeito, não vai mudar. A gente pode mudar, né? Pode ser diferente. E isso impacta nesse reconhecimento que a sociedade pode dar para nós. Isso vai ter reflexo nesse reconhecimento. Uma coisa que eu acredito que justifique um pouco esse reconhecimento social não ser exatamente o que nós esperamos, pode ter muito a ver com o desconhecimento que a sociedade tem do que é realmente a categoria profissional. Não adianta a gente acreditar que a sociedade sabe o que a enfermagem faz. Qual é a atribuição do técnico? Qual é a atribuição do enfermeiro? A sociedade não tem isso 100% claro. E o que nós podemos fazer? A gente pode mudar isso à medida que a gente diz, que a gente coloca para as pessoas o que a gente faz. Não estou falando que você tem que contar as coisas que você fez no hospital. Não, existe até nosso sigilo profissional. A gente não pode sair, né, espalhando o que a gente faz, não. Qual é a atribuição que nós temos? Qual é o nosso papel? O meu papel é o quê? Porque, às vezes, a sociedade tem confusão, até mesmo grupos profissionais, mesmo categorias profissionais, não tem clareza do que outro grupo faz. A gente ouve, assim, situações, por exemplo, vou citar um exemplo. Quem sabe aqui, por exemplo, que enfermeiros fazem diagnóstico? Quem é que tem isso, claro? Tem conhecimento disso? O enfermeiro faz diagnóstico. Só que o enfermeiro não vai diagnosticar um infarto, por exemplo, porque isso é uma doença. Quem faz diagnóstico de enfermidades é o profissional da medicina, é o médico. Mas nós fazemos diagnósticos de problema. Por exemplo, um diagnóstico que o enfermeiro vai fazer é o diagnóstico da dor. A pessoa, quando está infartando, está sentindo dor. Então, o diagnóstico da dor. Em cima desse problema da dor, a enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros vão dar assistências, vão implementar assistências a partir da dor. E uma colega me relatou um dia que estava construindo um diagnóstico de enfermagem e uma médica repreendeu. Ela citando que estava, né, fazendo um diagnóstico. Não, eu estou fazendo o diagnóstico do paciente, já eu vou lá resolver. A médica olhou e, educadamente, felizmente, né, mas repreendeu. Diagnóstico não é responsabilidade sua, é atribuição do médico. Ela, sim, mas eu não estou fazendo o seu diagnóstico. Eu estou fazendo um diagnóstico de enfermagem. E ele é diferente. Não é a mesma coisa. Então, você vê que dentro do nosso próprio grupo de trabalho, da equipe que a gente faz parte, muitas vezes não existe conhecimento do que é a nossa atribuição. E isso pode melhorar. Isso pode melhorar. Depois eu vou dar aqui alguns conselhos que talvez ajudem, né, isso a melhorar.
E por que eu estou contando tudo isso, né? É porque eu acredito que se um profissional de saúde, né, que estudou, que se formou para aquela área, como no caso dessa profissional da medicina, tem esse tipo de reação diante dessa situação, você imagina a nossa sociedade, né? As pessoas não têm um conhecimento claro. E quando eu citei anteriormente que essa falta de reconhecimento pode gerar situações, por exemplo, de agressões e etc., tem, inclusive, uma reportagem recente do Corém de Brasília, de uma profissional da enfermagem que foi agredida em uma unidade de saúde com a chegada de uma pessoa pedindo que ela fizesse uma receita para ele, uma receita de um medicamento. E ela não negou a assistência, ela disse, você pode dar receita, mas você tem que passar pela consulta médica. Eu não posso lhe dar uma receita, primeiro porque não é o meu papel, não é a minha atribuição, depois porque tem um trâmite, né, a se fazer, você tem uma rotina de trabalho. E a pessoa se zangou e agrediu o profissional por isso. Ou seja, a pessoa não tem clareza que não é uma atribuição daquele profissional da enfermagem fazer uma receita. Então, não adianta a gente se enganar e achar que a nossa sociedade sabe o que nós fazemos, sabe como nós trabalhamos. Não adianta a gente se enganar. Tem gente que tem, sim, esse conhecimento, que sabe, mas tem gente que não sabe. E um segundo ponto, que aí isso já nos leva, né, para o meu segundo ponto, é a questão de nós projetarmos a nossa profissão. Projetar a nossa profissão para a sociedade, trabalhando para construir uma imagem social positiva. Nós podemos fazer isso. E isso vai, com certeza, começar a criar aquele ciclo, né? Se ele não existe, e se ele já existe em algum lugar e de alguma forma, ele será alimentado. E a gente vai conseguir melhorar a imagem da nossa profissão, fazer uma imagem muito mais positiva da nossa profissão. E como é que nós podemos fazer isso? Eu acredito que falando sobre a nossa profissão, falando sobre a enfermagem. Esse evento aqui, por exemplo, é um momento que é um momento muito rico para a gente aprender muito mais sobre nós e para a gente falar de nós. Até para que a gente possa sedimentar dentro de nós qual é o nosso papel, qual é a nossa postura diante dessa sociedade, como é que eu vou lidar com o outro, como foi tão bem colocado, e que faz com que a gente comece a alimentar esse ciclo de reciprocidade, para que a gente consiga aumentar este reconhecimento social. Então, eu acredito que falar sobre a enfermagem é uma das coisas que pode fazer realmente isso acontecer. Comunicar mesmo, informar o que a gente faz, como a gente faz. E você pode dizer, por exemplo, né, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair por aí agora falando da enfermagem? De que maneira? E aí eu vou te dar 5 conselhos. Se conselho fosse bom, não dava, né? Mas eu também não sou muito fã dos ditados, porque os ditados, eles também nos colocam, às vezes, em situações muito complicadas. Tipo assim, não, é todo mundo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Não é assim, não. Tá andando junto com ela, é porque é igualzinho a ela. Né? Então, não sou muito fã dos ditados, não. Mas vamos lá. Primeira coisa, fale positivamente da enfermagem. Eu acho que esse é um ponto, assim, essencial. Sabe aquele bate-papo seu com seus amigos, com seus familiares, que você ouve, às vezes, aquele comentário que é, assim, bem inapropriado? Você não precisa ser agressivo, você não precisa ser arrogante, mas você pode esclarecer, não, gente, peraí, não é assim não, ó, não é assim não que a gente faz. Não, gente, não é assim que funciona, não. Porque se você alimenta isso dentro da comunidade onde você está, a tendência é que as pessoas continuem acreditando naquilo ali. Aquilo não foi quebrado na cabeça delas, na ideia delas. E elas vão alimentar aquilo. Então, fale de forma positiva. Se você sabe, por exemplo, de algo que aconteceu, né? De algo errado que aconteceu, não dê uma visibilidade maior para isso do que ela já tem. Às vezes a gente vê muito, até na prática mesmo, no dia a dia, no hospital, uma situação que acontece em uma unidade, quando você menos espera, tá o restante das unidades do colega lá do setor, do outro pavimento, já está sabendo o que aconteceu. Por quê? Todo mundo dando visibilidade para uma coisa de maneira excessiva.
uma falha que foi divulgada na internet, a gente ouviu aí agora nessa época, né, da pandemia, foi vacinação com água destilada, foi vacina de vento, algumas coisas até fake news, né? E simplesmente a pessoa, tá vendo como é que a enfermagem faz? Olha só, e às vezes até os próprios da categoria alimentando essas informações. Então, vamos tentar dar menos visibilidade para isso, não estou falando para esconder, não. Quando o problema existe, a gente tem que conhecê-lo, sim, para a gente poder tratar aquilo ali na fonte, onde ele aconteceu. Mas não sair fazendo propagação disso, e dando mais visibilidade do que o que já foi visto. Então, bastante cuidado com essa visibilidade dada aos fatos negativos que acontecem na enfermagem. Por que eles ganham tanta visibilidade? Se você observar essas, vou chamar de falhas, nem sei se é a palavra mais apropriada, mas essas falhas que aconteceram, por exemplo, aí de vacinação, ou outras falhas técnicas mesmo que acontecem, que às vezes são noticiadas, conte quantos profissionais nós temos da categoria, quanta gente nesse país inteiro trabalhando e fazendo bons cuidados, boas assistências, e às vezes não tem a mesma visibilidade que teve aquele erro que aconteceu em determinado lugar. E aquilo vira um boom. E tem mais um detalhe. O que acontece, às vezes, de erro que uma pessoa cometeu, ele respinga em todo o restante da categoria. Às vezes foi uma pessoa, mas a categoria toda, né, é quem leva a fama. Né? Não, é porque a enfermagem é assim. Não, gente. Gente que não trabalha bem existe em todas as categorias profissionais. Gente que faz coisa errada, gente que trapaceia, gente que existe em todos os lugares. Então, a gente não pode taxar uma categoria inteira de uma determinada maneira por conta de um problema que aconteceu, pontual, às vezes, em um determinado lugar. Outro conselho que eu dou: não estimule falas pejorativas em relação à enfermagem. A gente sabe que às vezes acontecem por aí, até na mídia mesmo, né, algumas coisas pejorativas. O ano passado, se não me engano, que o Corém São Paulo bateu firme, né, em cima de uma atriz, porque ela usou uma roupa de enfermeira para fazer algo, né, sensual e tal, e ela usou uma roupa de enfermeira, e o Corém São Paulo bateu firme, ela teve que se retratar nas redes sociais, ela teve que fazer isso. E às vezes a gente ouve até nos nossos grupos, né, entre as pessoas que estão ali próximas a nós, as pessoas fazem piadinhas, né, falas que são pejorativas em relação à enfermagem. E se você entra na onda, cai na brincadeira e alimenta, isso faz com que a enfermagem não crie uma imagem positiva. Você não alimenta a imagem positiva da enfermagem. Então, é importante que a gente tenha, né, essa reflexão, e a gente reflita quando a gente estiver ali naquele grupo, que as pessoas estiverem com aquela brincadeira, né? Eu vou fazer o quê? Qual vai ser a minha postura aqui, nesse momento? O que eu vou falar? Exerça um trabalho assistencial de qualidade. Acho que outra coisa para a gente ter um reconhecimento social é a gente continuar exercendo, e quem vai começar a exercer, passar a exercer. Né? O cuidado assistencial de qualidade. Lembra que eu comentei do erro que acontece? Trabalhe para não cometer o erro. Estude mesmo. Você tem a oportunidade de aqui construir um conhecimento científico que está te dando fundamento para as ações que você vai fazer. Essas ações, elas não foram criadas de maneira aleatória. Lava a mão começando em tal lugar, depois em tal lugar, em tal... gente, isso é besteira. Não é besteira. Existe todo um processo de estudo que foi feito para se estabelecer que aquela era a sequência. Então, essa sequência precisa ser seguida. Eu estou citando lavagem das mãos porque é a mais simples, né, delas. Mas todas as técnicas que nós fazemos, existe uma sequência porque tem que existir aquela sequência. Então, lembrando daquela questão do erro, a gente tem que trabalhar para não errar. Porque quando o erro acontece, você, enquanto profissional ali, você está representando uma categoria. E toda a sua categoria vai sofrer o impacto daquilo ali, porque a gente sabe que isso acontece.
Então, é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado. Isso sem contar os outros aspectos, né? A gente está mencionando um especificamente, né? Do cuidado realmente que a gente tem que ter com o paciente, evitar que os erros aconteçam, porque podem até culminar em coisas piores, né? Então, o trabalho assistencial de qualidade é primordial para que a gente possa ter reconhecimento social. E o quinto, não utilize meios escusos para realizar as suas ações e para se estabelecer enquanto profissional. O que é um meio escuso? É exatamente eu me valer, né, da corrupção, eu me valer das medidas ilegais, né, ou de ações, né, que sejam ações corruptas mesmo. Quando a gente age dessa maneira, a gente coloca o nome da categoria profissional lá embaixo. Então, a gente precisa ter muito conhecimento. Aquele código de ética que foi citado aqui anteriormente, ele diz muito do que a gente, de como a gente deve agir, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Você pode realmente se negar a fazer determinada coisa se ela não é a sua atribuição. E você não tem que fazer para ficar bem visto. Só para dizer assim, não, eu vou fazer porque aquela médica é tão legal, né? Então eu vou fazer para ela, eu quero construir uma relação de amizade com ela, eu quero ser amiga dela, então eu vou fazer esse procedimento, por mais que não seja a minha atribuição, mas eu vou fazer. Né? Não, não é por aí o caminho, não é esse o caminho. Então, utilizar-se de meios que são meios outros, meios escusos, isso pode levar a gente ouve às vezes, né, inclusive já houve também reportagens, né, de pessoas de profissionais da saúde que fizeram conluios, né, com instituições para poder ganhar dinheiro por fora, para poder, né, ter outros benefícios. Não, a gente tem que lutar de forma justa para que a gente possa ter o nosso reconhecimento social e ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade profissional. Claro que a gente tem que lutar, mas de forma justa. E não se valendo e se utilizando de meios que não são os meios apropriados, né, para a gente utilizar. E aí eu encerro a minha fala falando que a gente quer sim reconhecimento social. Claro que é bom, né, é importante, mas também temos que ter a seguinte atenção. Fazendo até uma alusão também à fala que o colega falou anteriormente, eu não tenho que esperar ser reconhecido socialmente para eu fazer um bom trabalho. E eu nem tenho que fazer um bom trabalho pensando exatamente no reconhecimento social. Eu tenho que fazer pelo meu compromisso. Eu tenho um compromisso de fazer uma assistência de forma adequada. Então, o reconhecimento e a valorização do trabalho em enfermagem devem ser uma consequência das nossas ações e não um motivo para a gente agir. E não tem que ser um motivo para a gente desempenhar um bom papel. A gente tem que desempenhar um bom papel independente disso. O reconhecimento social, ele vem, mas ele vem como uma consequência do que a gente faz. E não como, eu não vou fazer uma assistência de qualidade para essa pessoa, não, porque também, olha, essa sociedade, gente, esse pessoal, eles já chegam aqui, né? Mas por que eles chegam assim? A gente tem que olhar também o outro lado. Por que eles chegam dessa maneira? E aí a gente tem que tentar desconstruir isso também na sociedade. Então, não esperem ser reconhecidos para fazer bons trabalhos, para agir de maneira adequada, correta, fazer o seu trabalho assistencial adequado. Faça-o. Espere o reconhecimento como uma consequência, mas não fique assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ser reconhecido, que também não vai resolver, que também não é por aí, né? Então, eu deixo essa frase para concluir e agradeço desde já por estar aqui, agradeço por vocês terem me ouvido neste tempinho aqui. Alguns me ouvem 2, 3 dias na semana, às vezes um sábado inteiro, né, Rafa? Mas eu agradeço também e que vocês possam participar outras vezes, né, de outros eventos que a gente tenha aqui. Agradeço pelo convite, Val, e a companhia dos demais colegas aqui. E só para finalizar, vou deixar aí para vocês, depois eu vou enviar, aqui não vai aparecer neste, não, que eu não coloquei aqui não. Depois eu envio nos grupos de vocês o link, caso alguém queira baixar essa apresentação, eu passo para vocês tranquilamente, para que vocês tenham disponível aí para usar. Tá bom? Então, muito obrigada.